Esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul está sendo vendido como uma vitória histórica. Mas existe um detalhe que, se der errado, pode custar bilhões pro Brasil. O pior é que, como sempre, não vai pros políticos. Vai afetar quem produz, quem trabalha, quem consome. Até o final desse vídeo tu vai entender tudo sobre esse acordo. Como sempre no Brasil, tudo começa com algo que é bom demais pra ser verdade. Vamos voltar alguns anos nessa promessa. Esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul já tem mais ou menos 20 anos que eles estão tentando acertar. Vários governos mudaram, presidentes caíram, teve até impeachment. Agora, de repente, no ano de eleição, no ano de Copa, ele aparece como se fosse a solução para nossa economia. Engraçado, né? A proposta é abrir mercados, vender mais e crescer mais. Mas o que a União Europeia realmente quer com a gente? Porque geralmente o brasileiro só é explorado na história. Nenhum almoço é de graça, você sabe disso. Ela quer previsibilidade, quer um padrão, ela quer ter controle. Quando a Europa compra um produto, ela quer saber de onde veio, quem foi que produziu, como que essa pessoa produziu e se cumpriu todas as regras. Aí já mora uma dor de cabeça que a gente vai ter. Aqui no Brasil o pessoal não segue muita regra pra produzir nada. A Europa, ela não compra só um produto, ela compra um processo inteiro. E aí que o buraco fica mais embaixo pro brasileiro. Agora imagina tu aplicar um padrão europeu no Brasil, onde tudo é bagunçado. O europeu é todo controladinho, cheio das frescurinhas. Cada país lá tem uma população pequena, não é tão grande como aqui no Brasil. E às vezes numa cidade tem a quantidade de gente que tem num país inteiro da Europa. Explica como que tu vai aplicar os padrões de lá numa proporção que tem aqui. Sendo de uma forma bem clara, é praticamente a galera que fiscaliza os restaurantes daqui fiscalizar um restaurante lá na Índia. Tem muita coisa pra arrumar. Primeiro risco é que nem todo mundo vai conseguir fornecer os produtos pra lá. Justamente que pra ter esse nível de padrão precisa ser uma empresa enorme. Ou seja, os pequenos produtores vão sumir e os médios vão quebrar. O monopólio das grandes empresas vai aumentar ainda mais. O mercado vai ficar bem menos competitivo e isso não é teoria. Aconteceu com outros acordos lá atrás. Agora vamos falar do elefante dentro da sala que ninguém tá falando. A dependência econômica. Quando você passa a depender de um grande mercado, você vai perder o poder de negociação. Ou seja, se a Europa cria uma nova regra, o Brasil automaticamente tem que obedecer, mesmo sem votar. É uma influência sem representação. E isso abre espaço para algo ainda maior. Regras ambientais podem acabar virando aqui ferramenta de política. Sanções podem virar pressão diplomática. Embargos podem virar punição indireta. Tudo dentro do acordo. Tudo legal. Mas quem é que ganha com isso? Quem ganha de verdade são os grandes exportadores. As multinacionais. Empresas com estrutura jurídica, tipo WEG, que são empresas que já operam como um padrão europeu. Esses vão dominar o mercado. Agora o restante, que tá tentando crescer, que tá tentando organizar, tchau, não vai entrar nesse mercado. E agora vem o ponto mais delicado de todos. Quando exportar, fica mais difícil. O custo vai subir, o preço interno também vai subir, a margem vai cair e o consumidor paga. Sempre é o consumidor que vai pagar. Promessa versus a realidade. O discurso é de crescimento, mas o risco é de desindustrialização, porque os grandes lá de fora vão poder se estruturar aqui e quem tá tentando estruturar aqui não vai conseguir se estruturar porque vai ter que seguir um padrão muito alto. Então o risco de a gente ficar dependente dos produtos deles é muito maior. O discurso deles é de sustentabilidade, mas o risco é de exclusão produtiva. O discurso é de parceria, mas o risco é que o Brasil pode ficar eternamente dependente dos produtos lá de fora. Tá, mas então o acordo é tão ruim assim? Não, o acordo não é ruim, mas ele não é uma solução mágica. Ele pode até funcionar muito bem, ou vai acontecer o que tá acontecendo, por exemplo, com o mercado chinês que invadiu o Brasil. Isso vai depender do posicionamento do Brasil em relação a tudo isso. E é aqui que mora o erro histórico do Brasil. O Brasil sempre entra em acordos de maneira despreparada, sem proteger quem sustenta o país atualmente. É o brasileiro trabalhador, o brasileiro que tá começando a produção dele, o microempreendedor. Fechamos uma parceria? Fechamos. Mas e como que vai ficar o médio empresário? Se ele vai trabalhar com uma exportação, qual é o plano do governo para que essa pessoa se estruture e consiga virar um grande produtor, uma grande empresa? Não tem uma compreensão das pessoas que carregam esse país nas costas. Não tem nenhuma estratégia de longo prazo. Se isso não mudar, o final é previsível. O povo brasileiro, mais uma vez, dependendo de empresas de fora. Vamos para um cenário realista. O acordo vai funcionar para poucos. A pressão vai aumentar, a dependência vai crescer, a desigualdade entre as médias empresas e as grandes empresas vai ficar gigantesca e o discurso vai continuar bonitinho. Mas ainda existe uma saída. Se o Brasil apresentasse uma proteção ao produtor médio, um plano de transição real, um crédito para adaptação do empresário, uma regra clara, uma negociação firme, o que o Brasil nunca tem, poderia dar super certo e mudar a história desse país. O acordo entre a União Europeia e o Mercosul
Mercosul não é sobre comércio, é sobre poder. É sobre quem define regra. E quem sempre define é o real vencedor desses acordos. Quem não entende, não negocia e não é firme, sempre vai jogar dependendo dos outros. O Brasil corre um grande risco de não produzir mais nada. Aí eu te pergunto, eu tô totalmente errado? Comenta aí qual a tua opinião sobre esse acordo. Se tu ainda não é inscrito no canal, eu te convido a me seguir, porque sempre tem vídeo aqui tentando explicar a nossa política de um jeito extremamente prático. Um forte abraço pra vocês e tchau!